ressuscitou e hoje vive, se entregou em meu lugar, me amou sem eu merecer, restaurou o que um dia quebrei, mas ressuscitou e hoje vive. Mas ressuscitou e hoje vive. Olá, muito boa noite. Hoje é 1º de abril de 2021. E eu queria começar o programa nesta noite da Semana Santa através da sua rede social Adventistas Uruará, do Facebook, com algumas frases reflexivas devido à data 1º de abril. Falar a verdade sempre trouxe os melhores resultados. Por que não introduzirmos o dia da verdade? Aliás, todos os dias são da verdade. Apocalipse capítulo 22 e o verso 15, a Bíblia é enfática ao dizer: ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os adúlteros, os homicidas, os idólatras e todo aquele que ama e pratica mentira. Uma outra reflexão, Provérbios capítulo 12, o verso 22, aonde diz: o Senhor odeia os lábios mentirosos, mas se deleita com os que falam a verdade. Mateus capítulo 5 e o verso 37, a Bíblia diz o seguinte: seja, porém, a tua palavra sim, sim, não, não. O que resta, o que passar disto, vem do maligno. Conte a verdade, independente das consequências ou reação, que Deus possa nos abençoar. E com essas palavras, com essas reflexões bíblicas, queremos dizer que Jesus é a verdade. E é sobre ele que nessa semana estamos abordando temas com Restaurados em Cristo, baseado no livro sagrado, principalmente nos 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. E hoje a mensagem apresentada pelo pastor Hugo Ribeiro será as 3 cruzes. Quando Cristo é levado ao Gólgota e ali é crucificado, ele é o centro e mais 2 cruzes. E a mensagem de hoje, você é o nosso convidado especial para poder acompanhar. Eu queria agradecer o seu carinho, a sua atenção, a sua audiência e dizer que já estamos conectados. Curta, comente, compartilhe. É a Semana Santa diretamente do distrito de Uruará, aí para todo o Brasil, para todo mundo, através da rede social Facebook Adventistas Uruará, conectado com a Vale Rádio Web, É Notícia, perfil Cirineu Santos e ainda estamos também no YouTube pela TV Vale do Uruará. Quero também, de maneira muito especial, dizer que estamos nessa Semana Santa e temos um projeto muito especial que vai atender as famílias carentes. É isso mesmo, você que quer aí doar aí uma cesta básica ou um item para compor uma cesta básica, nós temos um mutirão de Páscoa. E esse mutirão de Páscoa vai ajudar centenas de famílias. Você pode contribuir doando 1 quilo de alimento não perecível. E você pode entregar ele na escola adventista ou procurar aí a nossa igreja, a Igreja Adventista, e a equipe da ação social da igreja vai entregar para as famílias carentes do município. Estamos em época de pandemia, tempos difíceis, e nós podemos contribuir e ajudar com as famílias. Está aqui no ar o seu programa da Semana Santa. E eu queria, de maneira muito especial, convidar agora você para assistir comigo um testemunho. Todas as noites nós passamos aqui um testemunho, são histórias de vidas e que nos motiva, nos alegra, nos fortalece, aguardando a volta do Senhor Jesus. Acompanhe comigo aí nesse momento esse testemunho tão importante. Fique ligado e vamos ser motivados através deste testemunho.
sobre recomeçar. É sobre transformação. É sobre ter a certeza de que eu não fui tão longe que Deus não pudesse me alcançar. O amor de Deus me alcançou mesmo estando tão longe. É sobre transformação. Meu nome é Roxana, eu sou argentina, nasci em Buenos Aires. Sempre trabalhei em Buenos Aires. Depois de uns anos eu casei com um brasileiro. Viemos morar, passamos uns 4 anos em Buenos Aires, viemos morar em Porto Alegre, Rio Grande do Sul. E ali começou a nossa vida de muito trabalho, muitas lutas, muitos problemas, e sempre buscando nos lugares errados, né? em outras denominações, em outras religiões e credos, né? E nunca dava certo. Muitas brigas matrimoniais, muitos conflitos, e até que chegou minha filha. Tenho uma filha de 22 anos, e mudamos para São Paulo. Em São Paulo continua a busca. Isto ocorreu quase 20 anos, né? E sempre dando tropeço, e sempre dando a cabeça contra a parede. Com todos esses conflitos, chegou meu divórcio. E, assim, depois de 24 anos, nos divorciamos. Depois de 2 anos, conheci meu atual esposo, um adventista do 7º dia, que ele me deu os estudos. Começamos a conversar, mas a gente não queria nada de nada. Uma amiga dirigida por Deus nos apresentou, por assim dizer. E ele viúvo há 1 ano, e eu divorciada há pouco tempo também. Não queríamos nada, queríamos estar tranquilos. Mas Deus tinha seus planos. E então Deus olhou assim para mim, penso eu, né? E deve ter dito: chega de você estar com problemas, de tomar bebidas alcoólicas, de tomar café adoidada, de cair na noitada, de fazer tudo coisa que não podia fazer. Então Deus deu um basta na minha vida. E aí colocou Paulo Ribeiro na minha vida para ele me ensinar o que eu não sabia onde estava Gênesis, não sabia onde estava Apocalipse, e ele me ensinou tudo. E aí eu descobri o Deus verdadeiro, o Deus que sirvo até hoje, e um Deus que dá chances, mesmo você estando na busca incansável, uma busca que te leva de um lado para outro. Fizemos todos os estudos, eu falava para ele: me dá outra lição. Fazíamos 3, 4 lições por dia. Mas foi assim, automaticamente, o Espírito Santo foi obrando. Meu esposo fala que eu sou uma raridade. Por quê? Porque foi assim, como que automático. Parecia que Deus estava tirando de mim as coisas e tirando as comidas imundas. Mas eu fui assimilando de tal maneira, assim que em 20 de junho de 2015 eu baixei nas águas batismais. E aí eu senti o abraço de Jesus, literal. Tem gente que pensa que estou louca, mas não era o pastor, era Jesus. Eu vi ele me abraçando nas águas batismais. Então busca Jesus, ao Deus verdadeiro que me salvou, me resgatou e que pode te resgatar. Então é esse Deus que nós servimos, e esse Deus que está à porta e bate. Quem quer abrir, você com ele. Que testemunho fantástico! Realmente, quero de maneira muito especial agradecer algumas pessoas que já estão conectadas conosco através da rede social Facebook, Adventistas Uruará, TV Vale do Uruará, É Notícias, Cirineu Santos, e também estamos no YouTube através da TV Vale do Uruará. Quero agradecer também a equipe da TV que abriu aqui os estúdios, as portas para podermos fazer essa transmissão online da Igreja Adventista do Sétimo Dia do município de Uruará para todo o Brasil, para todo o mundo, através da rede social. É a Semana Santa, estamos aqui no município em lockdown. Vale ressaltar mais uma vez a importância dos cuidados,
A doença não é brincadeira, o coronavírus ele é sério, esse Covid aí veio realmente para transformar, e nesse momento que Jesus transforme o nosso coração, que a gente possa ter os cuidados, olha, alguns cuidados importantes com orientações médicas, inclusive da Bíblia, os 8 remédios de Deus, ar, luz solar, uma boa alimentação, uma atividade física, descanso. Use aí as orientações também dos profissionais da saúde, use máscara, álcool em gel, nós temos aqui o nosso álcool em gel, lave bem as mãos, né, com água, sabão, e os cuidados importantes que nós precisamos ter. E o mais importante de todos, querido, querida, confiança em Deus. Isso mesmo, o mais importante de todos é confiança no Senhor Jesus. Quero pedir nesse momento que você coloque aí o seu pedido de oração nos comentários, vai curtindo, vai comentando, vai compartilhando, convide seus amigos, convide os parentes, mande nos grupos aí da rede social e participe conosco da Semana Santa, Restaurados em Cristo, que é esse tema que nós temos aqui ao fundo. E eu queria dizer que muita gente já está participando conosco. Josafá Leite, um abraço para você, meu irmão Josafá, sua família acompanhando. Também o Rogério Mira, Deus abençoe você, sua esposa, a professora Cleuma e os demais. E ele até mandou aqui uma mensagem, olha, Deus abençoe a equipe que está promovendo essa linda programação. São jovens, nós temos a Diná, o Jonathan, a Ciélia, a Camila, a Silene, tá aí toda uma equipe, né? A Isabel, o Felipe, que organizaram aí. Tantos outros que eu queria pedir nesse momento que você ore pelos jovens da Igreja Adventista, né? Nilzete Santos, muito obrigado pela sua companhia, né? Eliseu Santos da Silva, Eliseu, um abraço para você, meu amigo, para sua família, sua esposa. O Eliezer, todas as noites está aqui com a gente, o Eliezer, e ele fala assim, boa noite a todos, né? Miriam, irmã Miriam, um abraço para a senhora, para a sua família, o irmão Ferreira, quem mais? Nilzete, Arlan, um abraço para você, meu irmão. Você está sempre acompanhando, sempre curtindo, sempre compartilhando. Também irmã Idnazi, Carlos, Zaira, um beijão para minha amiga Zaira, né? Grande Zaira, um abraço para você aí, né? Quem mais acompanhando aqui? Centenas aí de pessoas participando todas as noites com a gente. Lembrando que a gente está aqui a partir das 19 horas e 30 minutos e vamos até o próximo domingo, dia 4. Marque bem essa data aí, ó, dia 4 de abril. Uma data muito importante, onde estaremos encerrando a Semana Santa aqui e também é meu aniversário. Já estou logo avisando aqui, né, para você preparando aí o seu presente aí. Um abraço. Queridos, a Bíblia, ela traz vários exemplos e importância da oração. Um dos textos bíblicos que a gente quer passar para você nessa noite é o que está lá em Mateus capítulo 7. E a partir do verso 7 que Jesus incita a você e eu a orarmos. É isso mesmo, ele fala assim, olha, você e eu precisamos orar. Ele até nos ensina uma oração, que é a oração famosa do Pai Nosso. E eu queria ler assim, só Mateus 7, depois você acompanha aí na sua casa, leia esse capítulo, é muito importante aí, ele faz parte do Sermão do Monte. E eu queria ler assim, olha, o capítulo 7, o verso 7, só esse mesmo aqui, ó, pedi e dá-se-vos-á, buscai e acharei, batei e abri-se-vos-á. O verso 8 conclui, né, a nossa leitura aqui, ó, pois todo aquele que pede recebe, o que busca encontra, e quem bate abri-se-vos-á. Peça a Deus, bata, fala para ele, eu estou precisando, converse com Deus, no carro, na moto, no sofá, de joelho, converse com Deus, peça para Ele. E nesse momento nós teremos o nosso momento de oração e intercessão. E eu queria convidá-lo para você fechar seus olhos, onde você está mesmo. Junto comigo nós vamos orar, vamos falar com Deus através da oração. Nosso Deus e nosso Pai querido, nessa noite nós nos encontramos aqui através da rede social, Facebook, YouTube. E muitas pessoas estão conectadas conosco, porque a Tua palavra está sendo aberta aqui.
Queremos pedir que através dos teus santos e poderosos anjos, o Senhor visite cada pessoa, cada família, cada lar, de maneira muito especial, Senhor. Atente para a nossa voz e nos dê aquilo que seja para a tua honra e para a tua glória, Senhor. Por favor, ó Deus, esteja com os nossos filhos, com os nossos com os aspectos físico, mental, mas principalmente espiritual, Senhor. Coloque anjos acampados ao nosso redor. Que se cumpra o que está no Salmos 91. Que anjos estejam acampados ao nosso redor. Que caiam 1000 à nossa esquerda, 1000 à nossa direita. E que nós não possamos ser atingidos, Senhor. Acampe, Senhor, ao nosso redor. Quebranta o nosso coração. Nos aproxime de Ti. No leito de dor, Senhor, visite cada família, todos aqueles que nesse momento, Senhor, estão orando. Por favor, Senhor, segundo a Tua vontade, segundo o Teu querer, atenda às nossas necessidades, Senhor. Abençoe o Uruará, as autoridades, abençoe os comerciantes, abençoe os agricultores. Por favor, Senhor, coloque a Tua mão poderosa sobre esse município e sobre o nosso estado do Pará, sobre o nosso Brasil. Nos dê, Senhor, a esperança para que quando o Senhor regressar das nuvens dos céus, nós estejamos preparados antes que seja tarde demais, Senhor. Por favor, Senhor, nos leve para morar contigo quando o Senhor regressar. Abençoe a programação dessa noite. Nós choramos e suplicamos em o nome do Senhor Jesus. Bem? Deus possa abençoar aí a sua família, abençoar aí a sua vida, a minha vida também. Nesse momento eu quero convidar aqui uma pessoa que vai partir aí uma mensagem musical, e eu quero colocar máscara aqui porque precisamos dar necessários com relação aí a pandemia do coronavírus, né? E Deus agora será honrado e o nosso deleite, né? Através de uma música especial com a nossa querida amiga a Marlena. Seja bem-vinda então, boa noite. Esse é o programa da Semana Santa, você está comentando, tá? Então, quero pedir você, enquanto a Marlena está cantando, enquanto ela está louvando ao nosso Deus, ao nosso deleite, eu queria pedir que você continuasse curtindo, comentando, compartilhando. Ouça essa música, ela vai tocar realmente ao nosso coração. E quando a Marlena terminar de cantar, eu queria que você também preparasse seu coração para ouvir a voz de Deus através dos lábios do pastor Hugo Ribeiro, que vai partir o pão da vida nessa noite, falando da mensagem das três cruzes. Uma vez Cristo desceu lá dos céus para vir nesse mundo para poder salvar você e eu. Existem três cruzes. Que Deus possa te usar. Assim que a Marlena terminar de cantar, nós teremos a continuação com a mensagem do pastor Hugo. Chorei, as lágrimas caíram, o coração pesado se tornou. Fiquei ali sozinha
chegou, então me abraçou. O seu amor levou-me até as montanhas, me fez voar planando pelo mar. Foi ali no alto dos seus ombros que eu aprendi, sou forte pra lutar. Aprendi, sou forte pra lutar. No mundo aqui a luta continua. São corações cansados de chorar. Mas quando estou contigo eu fecho os olhos e posso ver o céu a me esperar. O seu amor levou-me até as montanhas, me fez voar planando pelo mar. Foi ali no alto dos seus ombros que eu aprendi, sou forte pra lutar, lutar. Seu amor levou-me até as montanhas, Planando pelo mar, e foi ali no alto dos seus ombros que eu aprendi, sou forte pra lutar. Que eu aprendi, sou forte pra lutar. Amém. Nosso Deus seja louvado. Mais uma vez, sejam todos bem-vindos a esta série de estudos, a Semana Santa, Restaurados em Cristo. E para nós, como tenho falado todas as noites, é um privilégio nós podermos, de alguma forma, estarmos entrando no seu lar, estarmos chegando à sua casa, cantando, louvando a Deus, através dos belíssimos louvores que estão sendo entoados aqui, mas também de forma especial, orando por você, orando com você pelos seus pedidos de oração, mas também estarmos abrindo a palavra de Deus e assim falando do amor de Jesus demonstrado na cruz do Calvário, quando ele morreu por mim
e por você. Eu quero aproveitar este momento, mandar um abraço para o Eliezer Soares. O Eliezer todas as noites está aqui conectado conosco, assim como a Josiele, a Noemi, a Nilzete também, a Márcia, cada um de vocês, Josafá, que Deus continue abençoando a cada um de vocês de forma poderosa. Durante o dia, hoje pela manhã, eu tive o privilégio de estar falando com alguém especial que está conectado conosco. Eu quero mandar um abraço para essa pessoa neste momento. O nome dela deixa eu pegar aqui o nome da pessoa, Regiane. Regiane, que Deus continue te abençoando de forma poderosa. Regiane me mandou mensagem: pastor, a live vai começar? Eu disse sim. Nós todas as noites até o domingo nós estaremos estudando estes temas poderosos que podem fazer a diferença na minha e na sua vida. Queridos, hoje nós temos um tema especial. Hoje nós temos um tema especial, as 3 cruzes. Um tema que nós estudaremos neste momento, um tema importantíssimo e que pode fazer uma grande diferença na minha vida e na sua vida. Queridos, quando nós nos aproximamos das histórias relatadas pelos evangelistas Mateus, Marcos, Lucas e João, nós podemos perceber que a história da crucifixão de Jesus pode causar um grande impacto em nossa vida. Aliás, quando nós nos aproximamos do Monte Calvário, nós podemos aprender grandes lições que podem fazer diferença na minha e na sua vida. E diante dessas lições, nós somos chamados por Deus para tomarmos decisões que podem implicar na minha salvação e na sua salvação. Quando nós vamos ao Monte Caveira, ou Monte do Calvário, o monte em que Jesus foi crucificado, nós podemos encontrar 3 cruzes. E nós encontramos ali a cruz de Jesus e a cruz de 2 ladrões. O interessante é que diante deste monte, nós encontramos também 2 respostas. São 2 respostas que podem significar muito para nós. Sabe por quê? Porque nós hoje certamente daremos as mesmas respostas que aqueles 2 ladrões deram naquele dia, naquela sexta-feira em que Jesus foi crucificado. Amigos, a nossa vida é feita de escolhas. Todos nós fazemos escolhas todos os dias, a partir do momento que nós acordamos. Certamente, quando você acorda, você decide se você vai tomar o seu de jejum ou não, se você vai para o trabalho ou não, vai para a escola ou não. Todos os dias nós fazemos escolhas grandes, escolhas pequenas, mas eu quero dizer para você o seguinte, que todos nós estamos fazendo escolhas que definirão o nosso destino eterno. As nossas escolhas, elas podem implicar na nossa salvação eterna ou podem nos conduzir para a morte eterna. Alguém disse que nós não temos o privilégio de escolher como nós vamos morrer. Nós não sabemos quando e como vamos morrer, mas nós podemos escolher como viver. E eu quero convidar você esta noite a viver da melhor forma possível. Eu quero convidar você esta noite, você mesmo que está conectado conosco, eu quero convidar você a fazer a escolha certa esta noite. Por isso, permaneça conectado conosco, porque nós vamos abrir a Bíblia hoje e com certeza Jesus, ele deseja falar de forma poderosa ao seu coração mais uma vez. Amigos, diante da morte de Jesus, nós encontramos 3 cruzes. E essas 3 cruzes nos dizem muito a respeito da salvação. Essas 3 cruzes nos mostram pelo menos 3 fatores importantes que implicam na nossa salvação, no nosso destino eterno. O primeiro, o provedor. O segundo, o receptor. E o terceiro, o rejeitador. Quando nós vamos ao Monte Calvário, a essa história, nós aprendemos que a primeira cruz era a cruz redentiva, era a cruz da redenção. A segunda era a cruz da recepção. A terceira, a cruz da rejeição.
ali no Monte Calvário nós tínhamos o Salvador, Jesus Cristo, pronto para morrer e perdoar o pecado de toda a humanidade, inclusive o meu e o seu. Mas também ali nós encontramos um santo disposto a se arrepender e abandonar os seus pecados, claro, porque estava nos últimos instantes de sua vida. Mas nós também podemos encontrar ali alguém que não estava disposto a ser conduzido ao arrependimento, alguém que estava disposto a permanecer no pecado. Quando nós vamos ao Monte Calvário, nós encontramos alguém que morreu pelos pecados, nós encontramos um outro alguém que morreu para o pecado, mas nós encontramos também um outro que morreu no pecado. Eu quero dizer para você, querido, que Jesus morreu pelo meu pecado e pelo seu pecado. Mas nós somos convidados por Ele, através da sua palavra, para morrermos para o pecado. Nós não podemos morrer no pecado. Sabe por quê? Porque morrer para o pecado significa que nós podemos ser salvos e vivermos para todo sempre com Ele. Mas se nós morrermos no pecado, significa que nós experimentaremos a morte eterna. Poderemos experimentar a morte eterna. Querido, eu quero ver com você agora a primeira cruz. A cruz da rejeição. Leia comigo na Bíblia, vai aparecer aí na tela. Leia comigo, por favor, no Evangelho de Lucas. Eu vou abrir a minha Bíblia e eu convido você também a abrir a sua Bíblia ou estar conectado aí no smartphone. De alguma forma, leia comigo Lucas capítulo 23, versículo 39. Está escrito assim, Lucas capítulo 23, versículo 39. Diz assim: um dos criminosos que ali estavam dependurados lançava-lhe insultos. E ele perguntava: você não é o Cristo? Salva-se a si mesmo e a nós também. Olha, queridos, essa é a história do primeiro ladrão. Do ladrão que não quis se arrepender. Do ladrão que amou o pecado. E por isso ele decidiu morrer da mesma forma que viveu no pecado. Este ladrão mal sabia que Deus estava lhe oferecendo a oportunidade de arrependimento e de salvação, a oportunidade de viver para sempre. Mas este ladrão, ele deixou com que a oportunidade de salvação passasse. Ele estava próximo de Cristo fisicamente, mas escolheu não se aproximar de Jesus espiritualmente. Ele não quis aceitar a salvação que estava sendo oferecida para ele naquele momento. Muito pelo contrário, ele não demonstrou arrependimento algum. Pelo contrário, ele só queria reclamar da sua dor. Ele desejava apenas blasfemar e reclamar da sua dor, das consequências que o pecado havia lhe trazido. Sabe, queridos, muitos de nós, todos os dias, somos levados a ter um encontro com Deus. Mas nós não podemos simplesmente nos aproximar de Deus fisicamente quando vamos à igreja. Nós não podemos nos aproximar de Deus fisicamente quando deixamos a nossa Bíblia aberta em cima de uma estante, no Salmo 23 ou no Salmo 91. Não é esta forma que Deus deseja a nossa aproximação. Deus deseja que nós venhamos adorá-lo em espírito e em verdade, de todo o coração, espiritualmente. É desta forma que Deus deseja com que nós venhamos nos aproximar dele. Como eu falei para você, o ladrão, ele estava disposto a reclamar das consequências do seu pecado, mas, querido, ele apenas estava experimentando o que ele semeou por toda a vida. Ele apenas estava experimentando as consequências do seu pecado. Leia comigo, por favor, o que diz o apóstolo Paulo na carta aos Gálatas, no capítulo 6, versículo 8. Leia comigo, por favor, está escrito assim: quem semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção. Sabe, queridos, o apóstolo Paulo, ele está dizendo para mim e para você que tudo aquilo que nós plantarmos, nós vamos
colher. Tudo aquilo que o homem semeia, certamente ceifará. E eu quero perguntar para você, Dona Maria, seu José, Tiago, eu não sei o teu nome, mas eu quero direcionar uma pergunta para você esta noite. Como você tem vivido? Quais são as escolhas que você tem feito? Quais são os caminhos que você tem andado? O que você tem plantado ao longo da tua vida? Hoje, por exemplo, hoje, se Jesus voltasse hoje, como você estaria? E se você morresse hoje, de que forma você morreria? Você morreria salvo ou você estaria perdido? O interessante, quando nós voltamos para Lucas capítulo 23, versículo 39, nós entendemos que este ladrão, ele duvidou de quem era Jesus. Leia comigo, por favor. Ele disse assim: você não é o Cristo? Observe a pergunta deste ladrão. Uma pergunta cheia de ironia, uma pergunta cheia de uma pergunta cheia de ironia. Observe que ele duvida da autoridade de Jesus. Uma pergunta cheia de ceticismo, de incredulidade. Eu lembro que quando Jesus foi tentado no deserto, Satanás se aproximou dele. Em Mateus capítulo 4, nós observamos a tentação de Satanás contra Jesus. E Satanás se aproxima de Jesus e lhe diz: se tu és o Cristo, transforme esta pedra em pão. E é a mesma ideia refletida na fala deste ladrão. E você precisa entender que hoje, no mundo em que nós vivemos, as pessoas, elas têm duvidado do cumprimento da palavra de Deus. As pessoas estão cheias de ceticismo, assim como o ladrão, e esta é uma teoria de Satanás. Hoje o inimigo tem levado muitas pessoas a duvidar da palavra de Deus. Observe, quando nós olhamos nos jornais da TV, quando nós olhamos na internet, são muitas as dúvidas que são lançadas contra o cristianismo, são muitas as dúvidas que são lançadas contra o criacionismo. Algumas pessoas colocam em dúvida o poder de Deus, a criação de Deus e a salvação oferecida por Jesus. Queridos, a segunda cruz que nós podemos encontrar também no Monte Calvário foi a cruz da recepção. Leia comigo, por favor. Lucas capítulo 23, versículo 40 e 41. Está escrito assim: mas o outro criminoso respondeu dizendo: você não teme a Deus, nem estando sob a mesma sentença? Nós estamos sendo punidos com justiça, porque estamos recebendo o que os nossos atos merecem, mas este homem não cometeu mal nenhum. Sabe, amigos, eu entendo que este ladrão, ele não era um ladrão bonzinho. Aliás, esta história não está falando de um ladrão mau e de um ladrão bonzinho, não. Essa história não está falando a respeito disso. Sabe por quê? Porque esses dois ladrões eram ladrões maus, eram ladrões pecadores. Eles defraudavam as pessoas, eles roubavam as pessoas. Esses dois ladrões são exemplos meus e são exemplos seus também. Nós somos pecadores assim como eles, mas a diferença do segundo ladrão para o primeiro ladrão é que o segundo ladrão estava disposto a se arrepender, e o verso bíblico deixa bem claro para nós que ele temia a Deus. Por isso ele perguntou para o primeiro ladrão: você não teme a Deus? Esse segundo ladrão, ele demonstra o seu temor a Deus. Certamente, quando Jesus andou pelas ruas de Jerusalém, quando Jesus andou pelas ruas da Galileia, certamente este segundo ladrão tinha ouvido as mensagens de Jesus,
Certamente ele também estava ali presente, como eu falei ontem para você, no momento do julgamento de Jesus, quando Pilatos lavou as mãos. Certamente esses dois ladrões também estavam ali presentes, e ele viu o testemunho de Jesus e viu que o testemunho de Jesus era verdadeiro. Então, primeiro, este ladrão, ele temia a Deus com toda certeza. Segundo, ele estava disposto a se arrepender. Por isso, ele nos diz, por isso o versículo bíblico nos diz que ele achava justa a sua punição. Queridos, uma pessoa que não reconhece que é pecador jamais poderá ser salva. Uma pessoa que não reconhece que tem pecado, esta pessoa não pode ser alcançada por Jesus, porque Jesus veio morrer por nossos pecados. Amigos, terceiro, este ladrão, ele entendia que Jesus Cristo era quem ele afirmou ser. Leia comigo, por favor, Lucas capítulo 23, versículo 39, está escrito assim: e acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Observe as palavras deste segundo ladrão, diferente das blasfêmias do primeiro. Ele diz: Senhor Jesus, por favor, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Sabe, amigo, eu sou levado a imaginar que este ladrão, ele mesmo cometendo os seus erros, ele tinha a mensagem do reino de Deus guardada no seu coração. A mensagem havia sido semeada no seu coração, e naquele momento que ele teve um encontro com Jesus, mesmo diante da morte, ele deixou com que essa mensagem florescesse, e naquele momento esta mensagem deu fruto. Ele diz: Senhor Jesus, eu sei que tu és quem tu afirmou ser, por isso, quando o Senhor vir novamente no teu reino, lembra-te de mim. Querido amigo, você percebeu a diferença dos dois ladrões? O primeiro teve a oportunidade de salvação, assim como o segundo, mas apenas um deles escolheu ser salvo. Amigo, não é diferente de mim e de você. Todos nós, você que está conectado conosco, me ouvindo neste momento, todos nós recebemos a oportunidade de salvação, mas acontece que quando Jesus voltar, quando a sua promessa se cumprir, alguns estarão salvos, alguns estarão perdidos. E qual vai ser a diferença? Simples: a escolha que cada um fez, as escolhas, os destinos que cada um decidiu. Querido, terceira cruz, a cruz da redenção. Leia comigo, por favor, Lucas capítulo 23, versículo 43. Está escrito assim: Jesus respondeu: em verdade te digo hoje, estarás comigo no paraíso. O interessante é que algumas pessoas acreditam que naquele mesmo dia Jesus subiu ao céu, ao paraíso, e com ele levou o ladrão. A Bíblia não está dizendo isso, queridos. A Bíblia está dizendo que quando Jesus viesse, ele levaria o ladrão ao paraíso. Jesus está dizendo: a verdade eu te falo hoje, eu declaro para você que a sua fé, o seu arrependimento será recompensado. Você será salvo. Olha que interessante. Não importa os caminhos que você andou, não importa as escolhas que você fez, ainda em vida há oportunidade de salvação. Jesus Cristo hoje te oferece essa salvação. Queridos, esta é a cruz de Jesus que está no centro. Os judeus acreditavam que se a cruz de Jesus fosse colocada no centro, no meio da cruz dos dois ladrões, Jesus seria considerado e identificado como o maior dos criminosos. Eles queriam evidenciar Jesus como um criminoso. Mas sabe, amigos, a cruz de Jesus estava no centro, não porque ele era um grande criminoso, não porque ele era o maior criminoso,
mas a cruz estava no centro. Sabe por quê? Ela apenas estava no lugar que deveria estar, no centro de tudo. A cruz deve estar no centro da minha vida e da sua vida. Não no lado, não na direita, não na esquerda, não. Jesus Cristo, ele deve ser o centro da minha vida, ele deve ser o centro da sua vida. Como você vê a cruz hoje? Como você vê esse Deus crucificado? Algumas pessoas olham para Jesus, mesmo ele dizendo ser Deus, mesmo ele dizendo ser o Messias, algumas pessoas acreditam que este Deus, ele não era quem ele afirmou ser, porque ele foi crucificado, porque ele morreu. Queridos, este ato foi o maior ato de Deus, entregando a vida no lugar de cada um de nós, morrendo no nosso lugar. Ele foi exaltado quando morreu. Sabe por quê? Porque ele não era simplesmente quem era porque ele falava. Não, ele era quem era porque ele demonstrou tudo através dos seus atos. E sabe qual foi o maior ato que ele demonstrou por mim, por você? O ato do amor, o ato da compaixão, o ato da misericórdia, o ato do perdão. Foi por isso que Jesus falou para aquele ladrão arrependido nos últimos instantes de sua vida: não se preocupe, a verdade eu te digo que você vai estar comigo no paraíso. Jesus tinha todos os motivos para ficar calado ou ter rejeitado os argumentos e falas daquele ladrão, mas Jesus agora, ele demonstra o seu amor para aquele ladrão arrependido. Queridos, em que cruz você está? Qual é a cruz que você está esta noite? Na cruz da rejeição ou na cruz da recepção? Se você tivesse que tomar uma escolha hoje, qual a escolha que você faria? Eu quero ler o último texto da Bíblia com você esta noite. Leia comigo, por favor, Deuteronômio, capítulo 30, versículo 19 e versículo 20. Está escrito assim: os céus e a terra tomo hoje por testemunha contra ti, que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas tu e a tua descendência. Olhe para cá. Você mesmo, que ficou até esta hora, 8h47 da noite, ouvindo este jovem pastor falar com você. Preste bastante atenção. Chegará um dia em que todos nós precisaremos decidir, tomar uma escolha, fazer uma escolha. E esse dia é hoje. Você precisa escolher. É por isso que Deus, ele coloca diante de você a vida e a morte, a bênção e a maldição. Eu pergunto mais uma vez para você: qual é a cruz que você está? Na cruz da recepção, daquele que aceita, daquele que recebe o sacrifício de Jesus e entende que mesmo sendo pecador, Jesus pode perdoá-lo? Ou na cruz da rejeição, daquele que sabe quem era Jesus, que ouviu as palavras de Jesus, mas decidiu morrer da forma como viveu, no pecado? Quem é você? E qual a escolha que você fará esta noite? Neste momento, será colocado um cartão de resposta no Facebook, ou você estará recebendo também no teu WhatsApp